3 letrinhas para vocês. DNJ. Chegou o episódio para a gente falar sobre o Dia Nacional da Juventude 2024, cujo tema está muito bonito, tem tudo a ver com o que a igreja está vivendo. Juventudes na cultura do encontro. E o lema, o diálogo nos aproxima e nos ajuda na construção de um mundo novo. Vocês já estão percebendo que o tema desse ano está muito bonito e com certeza as vivências por todas as dioceses do Brasil já estão acontecendo. Mesmo no finalzinho do mês de outubro, a gente não pode deixar passar esse tema, que é muito importante e vale bastante a pena a gente trabalhar e falar sobre ele. Eu sei que o Dia Nacional da Juventude também vai ser celebrado em alguns lugares em novembro. Então, estamos no tempo. Vamos falar hoje sobre o Dia Nacional da Juventude, qual que é a proposta da igreja para esse ano aqui no Brasil. Então vamos embora, você está no podcast, vamos juntos. Você está no podcast Vamos Juntos. O podcast da Juventude Salesiana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Aqui o Padre Neto falando com vocês, salesiano de Dom Bosco. E com muita alegria eu acolho todo mundo que está chegando junto para esse momento de crescimento na fé, de fortalecimento espiritual, mas também de conhecimento do que é a proposta da igreja para nós, para todo mundo, em especial para as juventudes do Brasil inteiro, nesse DNJ 2024. Gente, esse ano o DNJ está com uma proposta muito bonita, como vocês viram na introdução, Juventudes na Cultura do Encontro. Inclusive esse é o título do nosso podcast dessa semana. Gente, você que está chegando pela internet ou pelo rádio, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É com muita alegria mesmo que eu recebo vocês aqui. Esse espaço é nosso, portanto, peço que vocês também participem ainda mais dele seguindo a gente nas nossas redes sociais. Me procura lá no Instagram, @AntônioJoãoNeto. Você pode procurar também a JS Nordeste e Salesianos Nordeste, tudo lá no Instagram vai nos encontrar. Pelo YouTube também você dá uma pesquisada sobre a JS Nordeste, você vai encontrar nossos episódios listados e você vai poder acompanhar tudo com muita tranquilidade e no conforto da sua casa ou no ônibus, né, na condução para a sua escola ou para o seu trabalho. Pelo amor de Deus, não escute a gente assim durante o trabalho, porque pode ser que atrapalhe a sua jornada de trabalho, tá? Mas se não for atrapalhar, bota aí, não tem problema nenhum. Tamo aí então juntos. Gente, o DNJ, o Dia Nacional da Juventude, é uma proposta da igreja já há bastante tempo. Então, desde o ano de 1985, a ONU declarou o Ano Internacional da Juventude como uma atividade permanente. Então, a CNBB começa a realizar em todas as dioceses do país o Dia Nacional da Juventude. Com total apoio de todos os bispos da nossa igreja, o DNJ quer celebrar a vida dos jovens de forma alegre, descontraída, comprometida com a realidade social em que eles vivem. Tudo isso tendo como base a pessoa e a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, logicamente. E aí, por que celebrar o DNJ? Vocês já perceberam que desde o Ano Internacional da Juventude, 85, a CNBB vem promovendo, né? Mas o porquê disso, né? Sabemos da importância de celebrar a vida dos jovens, porém celebrar a unidade e a vida de todas as juventudes nas dioceses é algo muito importante, né? Vale a pena, porque existe também aí um fortalecimento da própria identidade de igreja. A cada ano, o DNJ vai propor uma discussão e uma reflexão sobre um tema relacionado à vida dos jovens. Todo ano são temas e lemas que dão sequências a reflexões iniciadas com a campanha da fraternidade e que vai nortear todas as atividades da Comissão para a Juventude da CNBB. Como vocês sabem, a campanha da fraternidade desse ano 2024 foi bem clara. Vós sois todos irmãos e irmãs. Então, não tem para que a gente viver de divisão. E foi justamente a partir daí que o tema
do DNJ desse ano 2024 foi Juventudes na Cultura do Encontro. E é sobre Tá Tudo Bem. O DNJ no Brasil ele é celebrado sempre no último domingo de outubro em todo o país. É um evento que é comemorado pelo Brasil inteiro. Jovens de todas as dioceses, paróquias e congregações se reúnem antecipadamente para poder planejar e discutir os temas e as atividades que vão ser conduzidas durante esse dia. Ah, padre, eu só estou sabendo que vai ter o DNJ, eu não estou sabendo desse negócio de preparação não. Pois aqui você vai ficar sabendo, viu? Olha só, no site dos Jovens Conectados existe o subsídio do DNJ 2024. Ele é produzido pela CNBB com todo o apoio, né? E dentro dele tem a Pastoral Juvenil da CNBB, né? E o grupo dos Jovens Conectados, que é a comissão para a juventude da CNBB também. Então toda essa equipe se reúne, organiza e entrega para nós um subsídio muito maravilhoso, e eu estou com ele aqui e ele vai ser a base, com certeza, do nosso episódio de hoje. Então quem foram as pessoas específicas que criaram esse subsídio e deram força para o DNJ 2024? Inicialmente, Dom Wilson Basso, que é deoniano, bispo de Imperatriz, no Maranhão, e também presidente da Comissão Episcopal para a Juventude. Junto dele está Dom Antônio Fontinelli, que é bispo de Humaitá, em Manaus, Dom Darli Kumer, que é bispo auxiliar de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e os membros da CEJ, que é a Comissão Episcopal para a Juventude, e padres Antônio Barros de Prado, salesiano de Dom Bosco, e Antônio Gomes de Medeiros Filho, salesiano de Dom Bosco, que foi meu diretor lá em Caetés, morro de saudade toda vez que lembro dele, que são assessores da Comissão Episcopal para a Juventude do Brasil todo. E eu tenho muito orgulho de saber que tem 2 salesianos arretados, um daqui do Nordeste, outro lá de São Paulo, que estão aí nessa equipe organizando a turma toda das juventudes, que está junto com eles, animando e organizando esse subsídio e esse Dia Nacional da Juventude. Vamos embora então entender o que é o Dia Nacional da Juventude, não é? Bom, você já deve ter visto o cartaz por aí, né? Se não, procura aí, dá um Googlezinho, dá uma pesquisada, o cartaz do Dia Nacional da Juventude 2024, e a gente vai falar primeiro desse cartaz. Vamos falar tudo sobre o DNJ. Esse episódio aqui é para você saber sobre ele e mergulhar aí na preparação para o Dia Nacional da Juventude 2024. Antes da gente saber do cartaz, vamos logo ver o que é o tema, o lema e a iluminação bíblica do DNJ desse ano, né? Então, Juventudes na Cultura do Encontro é o tema. O diálogo nos aproxima e nos ajuda na construção de um mundo novo é o lema. E a iluminação bíblica, onde quer que permaneças, permanecerei contigo, lá do livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, no Antigo Testamento da nossa Bíblia. E o cartaz está muito legal, está misturando várias técnicas de arte, muito bonito, e o autor desse cartaz é um jovem, Edson Narciso Moraes Cruz, que ele é membro da Pastoral da Juventude de Itapajé, na Diocese de Itapipoca, no Ceará. É, minha gente, estamos aí, né? Não tenho culpa se o Nordeste arrasa. Então vamos pro cartaz. Bom, segundo as palavras do próprio autor, o cartaz aborda a simbologia do grupo de jovens e o local do encontro, onde vivenciam a experiência comunitária e missionária. Ao mesmo tempo, é um lugar de construção onde podemos ver os jovens numa representação dinâmica. Alegres, seguram folhas verdes com palavras relacionadas à encíclica Fratelli Tutti, que eu tenho certeza que todo mundo aí já leu, não será possível, né? Isso mostra que, reunidos com esperança, diante da acolhida e do processo de educação na fé, os jovens podem transformar a realidade, iluminados pelo Evangelho e movidos pelo Espírito do Senhor. A representação do Papa Francisco remete ao processo sinodal, onde caminhamos juntos, guiados pela iluminação bíblica de Ruth, que com compaixão deixa sua realidade para encarar a missão e o companheirismo, fortalecendo ainda mais os apelos pela cultura do diálogo. Os braços simbolizam o abraço, que muitas vezes é a casa e o consolo da nossa caminhada eclesial. Dessa forma, encontramos força na vida do outro para nos reanimar, representando a presença de Jesus entre nós. Estamos aqui, então, com o cartaz do DNJ, Dia Nacional da Juventude. As cores são muito bonitas, alegres, vibrantes. Tá com certeza um cartaz muito legal. Gente, como é que a gente apresenta então o DNJ para vocês? Vós sois todos irmãos e irmãs
Isso foi o tema da campanha da Fraternidade 2024. A lembrança de que somos todos irmãos é o remédio para um mundo dilacerado por guerras e discórdias. Cultivar então a amizade social, sem ódio, rancor, medo e dispostos ao anúncio do Evangelho, que mostra a revelação de Deus em Jesus Cristo como caminho de amizade social ao fazer-se humano com os humanos. Em continuidade com a campanha da Fraternidade 2024, a Comissão Episcopal para as Juventudes da CNBB, através da Coordenação Nacional da Pastoral Juvenil e dos Jovens Conectados, propõe continuar esse caminho com o Papa Francisco na Fratelli Tutti, todos irmãos, propondo a beleza da cultura do encontro. Ela nos abre ao conhecimento do outro. Então, os jovens representantes nacionais, junto com essa equipe que eu mencionei no início, construíram um roteiro que chega aos confins do nosso país para congregar e reunir todas as juventudes e animar essa turma toda nesse programa de evangelho proposto pelo nosso amado Papa Francisco. Seu olhar de esperança nos comove e nos conduz a ir ao encontro, aproximando, dialogando, conhecendo, ajudando a construir um mundo novo. A proposta da Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB é que o DNJ possa acontecer no dia 20 de outubro de 2024. No entanto, todos os desafios do país com relação a datas, festas e, enfim, outras comemorações, questões todas, podem fazer com que esse evento aconteça em outro momento importante para reunir todas as juventudes. Porque é esse o objetivo do encontro, né? Mostrar a beleza da juventude, a vibração da juventude, favorecendo então a cultura do encontro. Não podemos esquecer de reunir a turma. Também o DNJ desse ano quer celebrar a cultura do encontro como peregrinos na esperança rumo ao Jubileu dos Jovens, que vai acontecer no ano que vem em Roma, no mês de julho e agosto, e no Brasil, em Aparecida, em setembro de 2025. Por isso que a gente deve aproveitar toda a proposta da igreja, em especial nesse subsídio que está chegando aí para vocês a partir daqui do nosso podcast Vamos Juntos e também lá na internet, se você for pesquisar, como uma ferramenta para ampliar a nossa organização de jovens em todo o nosso país e como igreja jovem. Então todo mundo que criou esse subsídio, olha, um abraço e muito obrigado mesmo pela disposição, por ter criado esse material aí que está chegando na mão de todo mundo. Gente, todo esse subsídio se encontra gratuito, é só dar uma pesquisada, tá lá na internet, tá muito maravilhoso. E eu vou trazer para vocês assim só o gostinho dele, para que vocês entendam a importância desse material, que tá muito bom, que traz aqui um trechinho da Fratelli Tutti, traz um monte de reflexão muito interessante e que com certeza vale muito a pena para a gente poder vivenciar, para a gente poder trazer para nossa realidade, construir realmente o encontro entre jovens, né? Fortalecer bem a questão do diálogo. Bom, vou começar com uma fala do Papa Francisco, que está muito bacana e que foi selecionado, que está lá dentro do material. Para que a gente entenda o tema, é importante realmente que a gente tenha um pouquinho de conhecimento sobre a Fratelli Tutti, que foi lançada já tem alguns anos e que precisa ser mesmo vivenciada em nossas realidades juvenis, em nossas comunidades. Francisco vai nos exortar na sua carta encíclica Fratelli Tutti exatamente essas coisas aqui, ó. O diálogo social autêntico pressupõe a capacidade de respeitar o ponto de vista do outro, aceitando como possível o que contém as convicções ou interesses legítimos. A partir da própria identidade, o outro tem algo para dar. E é desejável que aprofunde e exponha a sua posição para que o debate público seja ainda mais completo. Sem dúvida, quando uma pessoa ou um grupo é coerente com o que pensa, adere firmemente a valores e convicções e desenvolve um pensamento, isso irá, de uma maneira ou de outra, beneficiar a sociedade. Mas só se verifica realmente na medida em que o referido desenvolvimento se realizar em diálogo e na abertura aos outros. Com efeito, num verdadeiro espírito de diálogo, nutre-se a capacidade de entender o sentido daquilo que o outro diz e faz, embora não se possa assumi-lo como uma convicção própria. Deste modo, torna-se possível ser sincero, sem dissimular o que acreditamos, nem deixar de dialogar.
procurar juntos o contato e, sobretudo, trabalhar e lutar juntos. O debate público, se verdadeiramente der espaço a todos e não manipular nem ocultar informações, é um estímulo constante que permite alcançar de forma mais adequada e verdadeira, ou pelo menos exprimi-la melhor. Impede que os vários setores se instalem cômodos ou autossuficientes na sua maneira de ver as pessoas e nos seus interesses limitados. Pensemos que as diferenças são criativas, criam tensão e na resolução de uma tensão está o progresso da humanidade. Alguns tentam fugir da realidade, refugiando-se em mundos privados, enquanto outros as enfrentam com violência destrutiva. Mas entre a indiferença egoísta e o protesto violento, há uma opção sempre possível: o diálogo. O diálogo entre as gerações, o diálogo do povo, porque todos somos povo, a capacidade de dar e receber, permanecendo abertos à verdade. Um país cresce, minha gente, quando dialogam de modo construtivo suas diversas riquezas culturais. A cultura popular, a cultura universitária, a cultura juvenil, artística e tecnológica, a cultura econômica e familiar, a cultura dos meios de comunicação. Muitas vezes se confunde o diálogo com algo muito diferente, uma troca de opiniões somente, exaltadas muitas vezes nas redes sociais e muitas vezes até causada por informação de mídia nem sempre confiável. Não passam de monólogos que avançam num paralelo, talvez chamando a atenção dos outros pelo tom agressivo, mas monólogos que não envolvem ninguém a ponto de seus conteúdos muitas vezes serem oportunistas e, olha, contraditórios. O diálogo social autêntico inclui a capacidade de respeitar o ponto de vista do outro, admitindo a possibilidade de que nele contenha convicções e interesses legítimos. A partir da própria identidade, o outro tem uma contribuição a fazer. E é desejável que aprofunde e exponha sua posição para que o debate público seja mais completo. Com efeito, em um verdadeiro espírito de diálogo, nutre-se a capacidade de entender o sentido daquele que o outro diz e faz, como a gente já falou. E isso vai fazer com que a gente procure caminhar, trabalhar e, sobretudo, lutar juntos. Minha gente. E o subsídio também vai trazer para a gente algumas reflexões bastante interessantes que vão nos propor pensar em diálogos, que vão nos estimular a trabalhar a cultura mesma do diálogo. Gente, isso não é um assunto para trás, um assunto antigo, pelo contrário, né? Extremamente atual e com certeza, minha gente, pertinente à nossa realidade. Nós estamos vivendo num mundo bem complicado, cheio de muitos atropelos, de muita briga, de muita guerra, como o próprio texto da introdução nos falou. E com certeza, pensar uma juventude que dialogue, colocar a juventude para trabalhar a cultura do encontro e do diálogo, vai fazer com que a resolução de muito problema aconteça. E eu torço muito por isso, inclusive rezo por isso. Existe dentro da nossa igreja uma divisão gigantesca, um espírito de separação que eu nunca tinha visto. E isso é extremamente problemático. Eu não sei se vocês percebem, mas o que torna a gente igreja é a nossa reunião. Talvez alguém aqui não saiba o que significa igreja, né? Mas só para que vocês saibam, igreja quer dizer reunião de pessoas, tá? Então, assim, o grupo de Jesus, ou seja, a minha igreja, como ele diz, é um grupo, uma turma de pessoas que está reunida, além de unida no coração, unida fisicamente. Então, quer dizer, estão unidas duas vezes, reunidas, né? Espero mesmo que a gente compreenda isso e que a gente vá colocando cada vez mais firmemente no nosso coração esse desejo de unidade, da gente estar próximos e da gente dialogar, da gente colocar para fora os sentimentos, os nossos pensamentos e principalmente ouvir os sentimentos e os pensamentos das outras pessoas. Vai fazer com que a gente cresça, a gente se escute, se acolha de verdade.
para que a gente não já vá pensando que a outra pessoa é estranha ou que ela é diferente de mim, por isso não devolvi-la. Como nos disse bem a campanha da fraternidade, é um caminho para a nossa conversão. Nós somos todos irmãos e irmãs e devemos, iluminados pelo texto de Ruth, que é a iluminação bíblica do nosso DNJ de 2024, permanecer com a outra pessoa, ser irmão e companheiro de caminhada da outra pessoa. Ruth fez um esforço enorme para estar ao lado de sua sogra, para acompanhá-la, para estar junto dela, porque ela percebeu a necessidade. A gente também deve fazer esse mesmo caminho, né? Percebendo a necessidade dos nossos irmãos, estarmos juntos a eles. Não sei como o pessoal aí na sua diocese, na sua comunidade, realizou o DNJ, né? Mas só uma palavrinha ainda, enquanto um salesiano de Dom Bosco, nós estamos vendo por aí muitas expressões de juventudes, muitos agrupamentos juvenis, mas nem sempre ligados verdadeiramente ao espírito que a igreja quer trazer para a gente, as temáticas que a igreja quer trazer para nós, né? E isso é deveras preocupante, isso é bastante preocupante. E a minha preocupação, ela está justamente no fato da gente ir se desvinculando do que os nossos pastores, do que o nosso Papa, do que a nossa igreja propõe para a gente enquanto orientação. Então, eu desejo muito de coração, se você ainda está na preparação do DNJ da sua diocese, se apegue ao tema mesmo, ao subsídio mesmo, ao que é a proposta do DNJ desse ano, com o tema de verdade, sabe? Entendendo, acolhendo o que é a proposta da igreja para nós, para que a gente não viva uma igreja paralela, para que a gente não viva uma igreja de divisão. E isso é completamente contraditório com o que nós somos. Somos um grupo, uma reunião de pessoas, e não uma divisão, não um grupo dividido que se odeia. Pelo amor de Deus, nós somos todos irmãos e irmãs. Então eu espero mesmo que o DNJ na sua diocese tenha trabalhado ou deseje trabalhar de verdade o que é o tema para esse ano. E que vocês, cada vez mais fortalecidos e unidos pelo poder de Deus no amor, estejam abertos à proposta do Espírito de transformação da nossa realidade para um mundo de mais diálogo, de mais amor. A gente está vendo, infelizmente, com muita tristeza, a guerra lá no Oriente Médio, na Europa, em tantas realidades, além de toda a violência que nós enfrentamos em nossas comunidades, né? E isso não é algo bom, isso com certeza dilacera o coração de Jesus, satura ele de tantas tristezas e tantas dores. Por isso que a gente, enquanto juventude cristã, católica, deve mesmo fortalecer dentro de nós, em nossas realidades, a cultura do encontro, do diálogo, para que vocês aí, dentro da sua realidade familiar, escolar, de trabalho, possam refletir o que é Jesus Cristo, possam refletir a pessoa de Deus dentro da vida de vocês, a fim de que o mundo seja cada vez melhor. E é assim que a gente vai encerrando o nosso podcast essa semana, falando do DNJ 2024. Novembro está chegando, é mês do Festival da Juventude Salesiana, que esse ano vai acontecer lá no finalzinho de novembro, mas se preparem que a gente vai falar bastante dele durante esse mês. Olha, gente, vem aí, hein? Segura as emoções, está chegando o Festival da Juventude. Estamos saindo do tema de juventude para falar de outro tema de juventude também. Espero encontrar vocês nas próximas semanas e a gente ter vários momentos de encontro e diálogo. Espero encontrar vocês também nas redes sociais. E é isso. Fiquem com Deus. Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos semana que vem e o convite já está feito. Você já sabe, né? Vamos dizer comigo? Vamos juntos! Essa é uma iniciativa da JS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.